Olá! O evangelho que meditamos hoje nos coloca diante de uma cena, olha, de um contraste que chega a ser chocante. De um lado, a gente vê Jesus caminhando, plenamente consciente, para o seu sacrifício final em Jerusalém. E do outro lado, seus apóstolos, as pessoas mais próximas a ele, que mesmo ouvindo tudo, ainda estão preocupados com poder, com glória aqui na terra. Vamos mergulhar nessa tensão para entender o que ela nos ensina. Para a gente desvendar toda a profundidade dessa passagem, nós vamos dividi-la em 5 momentos. 5 ensinamentos que são atemporais e falam diretamente à nossa vida espiritual hoje. Então, tudo começa num momento de grande solenidade. A caminho de Jerusalém, Jesus toma os 12 apóstolos, os chama à parte e revela pela terceira vez e agora com detalhes impressionantes o que estava para acontecer: a sua paixão. O nível de detalhe que Jesus dá aqui é de arrepiar. Ele não fala de um sofrimento genérico, não. Ele descreve a conspiração, a entrega, a zombaria, a flagelação e, por fim, a crucificação. Isso deixa muito claro que ele não foi uma vítima passiva do destino, mas que ele caminhou voluntariamente para cumprir a sua missão. E aqui vem o ponto mais importante de todos. Jesus não encerra a profecia na escuridão da cruz. Imediatamente, ele lança a luz da ressurreição sobre tudo. O sacrifício, então, deixa de ser uma tragédia e passa a ser o caminho para a vitória definitiva. Mas, apesar da gravidade de tudo que Jesus acabou de dizer, a cena muda, de uma forma drástica. Parece que os apóstolos não absorveram nada, porque logo em seguida, a ambição humana, bem crua, dá as caras. A mentalidade deles ainda era totalmente política, terrena. Eles estavam imaginando um reino deste mundo. E, claro, queriam os melhores cargos, os lugares de maior honra. Talvez até tentando passar na frente de São Pedro. E aqui fica escancarado o grande mal-entendido. Enquanto Jesus está falando de uma cruz, de serviço, de entrega, os discípulos ainda estão sonhando com um trono. Eles simplesmente não entenderam ainda a natureza do reino que Cristo veio inaugurar. A resposta de Jesus é de uma paciência imensa, mas também muito direta. E para corrigir essa visão tão distorcida deles, ele usa uma metáfora poderosíssima, que vai redefinir o que significa de verdade ter um lugar de honra ao lado dele. Jesus pega aquele pedido de glória e o transforma em uma pergunta sobre sofrimento. Ele os convida a partilhar do seu destino, e esse destino é simbolizado pelo cálice que ele está prestes a beber. E eles, numa presunção quase ingênua, respondem na hora: podemos. Eles não faziam ideia do que estavam dizendo. Queriam o triunfo, mas sem passar pela luta. Queriam a coroa, mas sem carregar a cruz. E o Senhor profetiza que, sim, eles de fato beberiam daquele cálice. E a história confirmou. A tradição nos conta do martírio de São Tiago e de todo o sofrimento de São João. A profecia se cumpriu na vida deles. Bom, o pedido de Tiago e João, claro, gerou uma indignação enorme nos outros 10 apóstolos. Mas não por um senso de justiça, não. Foi por inveja, porque no fundo todos eles tinham a mesmíssima ambição. Vendo essa disputa, Jesus reúne todo mundo e estabelece o que a gente poderia chamar de a lei fundamental, a constituição da nova aliança, com essa frase que vira o mundo de cabeça para baixo. E aqui está a grande revolução cristã. No mundo, os grandes são os que dominam, os que são servidos. No reino de Cristo, a lógica é o inverso completo. Grande é aquele que serve. O maior de todos é aquele que se faz servo de todos. E para aprofundar ainda mais essa lição, Jesus usa 2 palavras gregas muito específicas. Para ser grande, é preciso ser diáconos, um servidor. Mas para ser o primeiro, o nível é outro. É preciso se tornar doulos, um escravo de todos. E para que não restasse nenhuma dúvida, Jesus se apresenta como o exemplo máximo. Ele resume toda a sua vida, toda a sua missão, nesta frase imortal que é, talvez, o coração de todo o Evangelho. Pois é, essa passagem é um convite a um profundo exame de consciência. Quantas vezes na nossa vida a gente busca um cristianismo de glória, mas sem a cruz? Um cristianismo de direitos, mas sem o serviço. O caminho para a verdadeira glória, portanto, se torna muito prático. É parar de se preocupar com aparências, é abraçar os nossos deveres de cada dia, é servir sem esperar aplausos. Se quisermos estar com Jesus na glória, precisamos seguir os seus passos aqui na terra. No fim das contas, o grande desafio que este evangelho nos deixa, seguindo o exemplo de Maria, a serva do Senhor, é este:
encontrar a nossa alegria e o nosso propósito não em ser o primeiro, mas em aprender a amar o último lugar. Pois é amando o último lugar na terra que um dia reinaremos com Cristo no céu.